Você já passou por um momento em que tudo parecia perdido? Em que você olhou ao redor e não conseguiu enxergar um único sinal de esperança? Existe uma passagem na Bíblia que tem o poder de transformar completamente nossa perspectiva sobre os momentos difíceis. É Jó 42:10, que diz: "E o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía." Pense nisso por um momento. Não apenas uma restauração, mas uma restauração em dobro. E isso aconteceu após a pior temporada que um homem poderia enfrentar. Hoje, quero conversar com você sobre o que acontece depois da tempestade, sobre como Deus não apenas restaura, mas multiplica, sobre como suas perdas podem se transformar em ganhos sobrenaturais quando você permanece fiel. A profundidade da perda de Jó. Antes de falarmos sobre a restauração, precisamos entender a dimensão da perda. Jó era um homem íntegro, temente a Deus. A Bíblia o descreve como o maior de todos os homens do Oriente. Jó 1:3. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e muitos servos. Em um único dia, Jó recebeu 4 mensagens devastadoras. Perdeu seus bois, jumentas, camelos, ovelhas e servos. E como se não bastasse, um vento forte derrubou a casa onde seus filhos estavam reunidos, matando todos eles. Você consegue imaginar? Em questão de horas, Jó perdeu tudo o que havia construído durante sua vida inteira, tudo o que representava seu trabalho, seu sucesso, sua identidade. E a história ainda não tinha acabado. Logo em seguida, Jó foi acometido por feridas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó 2:7. Seu corpo estava em tormento constante. Sua esposa o aconselhou a amaldiçoar a Deus e morrer. Jó 2:9. Quero parar aqui e perguntar: com que parte dessa história você se identifica hoje? Talvez você tenha perdido algo valioso. Talvez esteja enfrentando uma enfermidade que parece não ter cura. Talvez pessoas próximas, em vez de ajudar, estejam apenas criticando suas escolhas ou questionando sua fé. O princípio da espera paciente. Durante 37 capítulos, acompanhamos Jó em sua angústia, suas dúvidas, suas conversas com amigos que mais acusavam do que consolavam. Vemos um homem debatendo-se entre a fé e o desespero, entre confiar e questionar. Mas no meio de todo esse sofrimento, Jó declara algo extraordinário: "Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra." Jó 19:25. Mesmo quando não entendia o motivo de seu sofrimento, mesmo quando não via nenhuma saída, Jó sabia que seu Redentor vivia. Essa certeza o sustentou durante a tempestade. Muitas vezes nos perguntamos: por que Deus? Por quanto tempo ainda? Até quando? São perguntas legítimas, perguntas que o próprio Jó fez. Mas, no meio das perguntas, precisamos segurar firme na verdade de que nosso Redentor vive, de que Ele vê, ouve e se importa. O período de espera não é um período vazio, é um período de preparação. Deus está trabalhando em você, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Como diz Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O momento da virada. Após todo o questionamento, após toda a angústia, chega o momento em que Deus responde a Jó. Não com explicações sobre o porquê do sofrimento, mas com revelações sobre quem ele é. E então vem o versículo que está transformando vidas há milênios. E o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Jó 42:10. Observe 3 elementos cruciais neste versículo. A iniciativa de Deus. E o Senhor restaurou. A restauração começa com Deus, não com nossos esforços. Ele é o autor e consumador da nossa fé. O timing divino. Quando este orou pelos seus amigos, há algo poderoso no perdão e na intercessão.
Jó não esperou estar completamente restaurado para começar a abençoar outros. Ele orou pelos mesmos amigos que o haviam julgado erroneamente, a proporção sobrenatural. E o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Deus não apenas restaurou, mas multiplicou. Isso é o que eu chamo de economia do reino. Quando Deus restaura, Ele não apenas devolve o que foi perdido, mas acrescenta uma medida extra, a matemática sobrenatural de Deus. Vamos olhar para os números. Antes da provação, Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Depois da restauração, ele passou a ter 14. 0 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Tudo exatamente o dobro. Isso me faz lembrar de Joel 2:25, onde Deus promete: restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Você já parou para pensar no significado disso? Como é possível restaurar anos perdidos? O tempo não volta atrás, mas no reino de Deus existe uma matemática diferente. Ele pode comprimir em 1 ano de bênção o que normalmente levaria 10 anos para conquistar. Ele pode trazer em 1 mês o avanço que você esperava para 1 década. Mas há um detalhe curioso. Jó tinha 10 filhos antes da tragédia. 7 filhos e 3 filhas. E após a restauração, ele também recebeu 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Por que não o dobro? Alguns estudiosos sugerem que isso aconteceu porque, na perspectiva eterna, Jó não perdeu seus primeiros filhos. Eles estavam com Deus, esperando pelo reencontro. Assim, com os 10 novos filhos na terra e os 10 primeiros no céu, Jó realmente tinha o dobro. Isso me leva a uma reflexão profunda. O que parece ser uma perda na perspectiva terrena pode ser apenas uma transferência temporária na perspectiva eterna, preparando-se para a restauração dobrada. Se você está em um período de perda, de provação, quero compartilhar algumas chaves que podem preparar seu coração para a restauração. 1. Mantenha sua integridade, mesmo após perder tudo. A Bíblia diz que, em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó 1:22. É fácil manter a integridade quando tudo vai bem. O verdadeiro teste vem quando enfrentamos adversidades. Quando o negócio fecha, quando o diagnóstico é ruim, quando o relacionamento termina, como reagimos nesses momentos revela quem realmente somos. A integridade não é perfeição. É consistência entre o que cremos e como vivemos, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. 2. Reconheça sua pequenez diante de Deus. Após ouvir Deus falar, Jó respondeu: na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim que eu não conhecia. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42:3-6. Este não é um convite à baixa autoestima, mas um chamado à humildade genuína. Reconhecer que não sabemos tudo, que não controlamos tudo, que dependemos completamente de Deus. Quando nos humilhamos, Deus pode nos exaltar, como diz 1 Pedro 5:6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 3. Ore pelos outros, mesmo quando você mesmo precisa de oração. E o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos. Jó 42:10. Isso é revolucionário. No momento em que Jó mais precisava de um milagre, ele se voltou para interceder pelos outros. E foi precisamente nesse momento que sua própria restauração começou. Existe um princípio espiritual poderoso aqui. Quando nos esquecemos de nós mesmos e começamos a abençoar os outros, abrimos um canal para que as bênçãos fluam também em nossa direção. Jesus disse em Lucas 6:38, dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. 4. Aceite o consolo divino. Após a restauração, a Bíblia diz que vieram ter com ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs,
E todos quantos antes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa, condoeram-se dele e o consolaram. Jó 42:11. Às vezes, em nossa dor, nos isolamos, recusamos ajuda, recusamos consolo, mas Deus frequentemente trabalha através de pessoas. Ele envia anjos humanos para nos confortar, para nos lembrar que não estamos sozinhos. Permita-se ser ajudado. Permita-se ser amado, permita-se ser consolado. O legado da restauração. A história de Jó não termina com sua restauração material. A Bíblia diz que ele viveu mais 140 anos após esses eventos, vendo seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Isso me faz pensar. O que Jó contou para seus descendentes, certamente compartilhou como Deus o restaurou, como transformou suas cinzas em beleza, seu pranto em dança. E é isso que faz a diferença entre uma simples recuperação e um testemunho poderoso. Quando permitimos que Deus restaure nossa vida, isso não beneficia apenas a nós, mas também as gerações futuras. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmos 91:11. Quero fazer uma pausa aqui e orar por você. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está ouvindo esta mensagem agora. Se ela está passando por um vale escuro, por uma provação que parece não ter fim, revele-se a ela como o Deus da restauração. Como fizeste com Jó, restaura não apenas o que foi perdido, mas multiplica. Transforma o sofrimento em testemunho, a dor em propósito, que cada pessoa possa um dia olhar para trás e dizer: foi difícil, mas valeu a pena, porque conheci o Deus que restaura em dobro. Em nome de Jesus. Amém. A restauração que te espera. Talvez você esteja pensando: essa história é bonita, mas será que se aplica à minha vida? Será que Deus também vai me restaurar? A resposta é um sonoro sim. A Bíblia está repleta de promessas de restauração para aqueles que confiam no Senhor. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Joel 2:25. Porque eu restaurarei a tua saúde e curarei as tuas feridas, diz o Senhor. Jeremias 30:17. Em lugar de cinzas, alegria, em vez de tristeza, o óleo de gozo, em vez de espírito abatido, vestes de louvor. Isaías 61:3. Deus não mudou. O mesmo Deus que restaurou Jó, que restaurou Davi após seu grande erro, que restaurou Pedro após sua negação, quer restaurar você hoje. Mas lembre-se, a restauração de Deus não é apenas voltar ao ponto de partida, é receber algo novo, melhor, maior do que aquilo que foi perdido. O propósito na provação. Uma última reflexão. Por que Deus permitiu que Jó passasse por tudo aquilo? Essa é uma pergunta difícil que muitos de nós fazemos em nossos momentos de dor. A Bíblia não nos dá todas as respostas, mas nos mostra que, através do sofrimento de Jó, milhões de pessoas ao longo de milênios encontraram esperança em suas próprias provações. O testemunho dele se tornou um farol de esperança para gerações. Da mesma forma, sua história não é apenas sobre você. É sobre como Deus pode usar sua vida, suas lutas e sua restauração para impactar inúmeras outras pessoas. Como diz 2 Coríntios 1:3-4, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Conclusão. Seu milagre está a caminho. Quero concluir com uma palavra de encorajamento. Seu milagre de restauração está a caminho. Não desista na véspera do seu amanhecer. Não abandone a fé quando a resposta pode estar a apenas um passo de distância. Assim como Jó não poderia imaginar que, após tanto sofrimento, receberia o dobro de tudo que havia perdido, você também não pode imaginar o que Deus tem preparado para você. Como diz 1 Coríntios 2:9,
As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Então hoje, independentemente de qual seja a sua situação, confie no processo divino. Mesmo quando não vê saída, Deus está abrindo caminho. Mantenha a sua integridade. Não comprometa seus valores para tentar acelerar sua restauração. Ore pelos outros. Como Jó, sua própria restauração pode começar quando você intercede por alguém. Espere em dobro, não apenas a restauração, mas a multiplicação. E por fim, lembre-se de que a história de Jó é um lembrete poderoso de que, depois de ter sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que vos chamou à sua eterna glória em Cristo Jesus, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fundamentará. 1 Pedro 5:10. Seu capítulo 42 está chegando. A restauração em dobro está a caminho. Permaneça firme, porque o Deus de Jó é o seu Deus, e Ele é especialista em transformar as maiores provações nos maiores testemunhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus.